Ô pessoal, então dando continuidade na sequência de vídeos aqui, a gente vai tá falando agora sobre férias individuais e férias coletivas, ok? Então, a palavra com a Vanessa. Sobre férias individualizadas, neste momento, como é que nós podemos prosseguir? A legislação, ela deu uma flexibilizada quanto ao aviso das férias. Todo mundo sabe que para você dar férias para um colaborador, você tem que avisá-lo com 30 dias de antecedência. Você escolhe o período, mas você precisa avisá-lo com antecedência. Diante deste momento, a SMP ela traz essa flexibilidade falando que você precisa avisá-lo apenas com 48 horas de antecedência. Então, a partir do momento que você decidiu, eu vou dar férias para tal pessoa, férias para tal pessoa, a partir daquele momento que houve a comunicação ao colaborador, pode ser verbal ou pode ser escrita, 48 horas após, ele pode ser considerado de férias. E aí, o que mudou também do padrão para o pagamento dessas férias? De forma padrão, as férias elas são pagas antecipadamente, com 2 dias de antecedência, né? E nessa MP, ela fala que não precisa haver esse pagamento de forma antecipada. Então, se você deu as férias, o funcionário ele vai gozar dessas férias e ele vai receber no mês subsequente às férias. Ou seja, este período em que ele está de férias, ele não vai receber antecipadamente. Ele vai receber no 5º dia útil do mês subsequente, assim como ele receberia o salário. Então, você não precisa antecipar este pagamento. Também uma novidade aí que trouxe para as férias é sobre o período mínimo de 5 dias. Então, tudo isso que eu estou falando vale, mas precisa ser acima, né, de 5 dias, a partir de 5 dias. Então, 6 dias, 7 dias. E também a gente precisa observar uma flexibilidade também, foi quanto às pessoas que não tinham o período aquisitivo. Então, o colaborador que entrou tem 4 meses, 5 meses, 6 meses, 10 meses, 11 meses, e ele ainda não tinha o período aquisitivo de férias, vai poder ser antecipado, dado as férias, e depois, quando ele adquirir, vai ser descontado este período, vai ser abatido essas férias que ele já tirou. Então, você pode dar tanto 10 dias, 15 dias e até os 30 dias, que quando ele completar, né, ele vai voltar, vai trabalhar, vai continuar a vida normal, ele vai adquirir todo esse período de férias, e isso que ele já gozou neste momento será abatido. E também, para finalizar, um fator muito importante, ainda no pagamento dessas férias, que é sobre 1/3. O que a SMP fala? Que você vai garantir só o principal, sem o adicional de 1/3. Então, no dia 5, você vai pagar aquilo que é praticamente igual ao salário. E isso faz com que o colaborador, ele faça a sua programação de todo o 5º dia útil, receber o seu salário integral, mesmo estando de férias. Lembrando que o 1/3, que é esse adicional das férias, ele será pago até prazo limite, né? Ele pode ser pago antes, mas o prazo limite dele é dia 20/12, assim como é pago a última parcela do 13º salário, tá bom? Massa. Ô, gente, então, fazendo uma recapitulação aqui. Eu posso avisar com 48 horas de antecedência, ok? Não mais 30 dias. O pagamento das férias vai poder ser feito junto com o salário no 5º dia útil, perfeito até aí, só que aí daqui a pouco vem uma dica importante sobre isso aí. O 1/3 vai poder ser pago só no final do ano junto com o 13º salário, bacana. E o colaborador não precisa ter adquirido o tempo de férias, né, completo, então 1 ano de trabalho, que isso sempre gerou muitas questões, porque adiantar férias você corria o risco da pessoa depois ser caracterizada como licença remunerada, quando não tinha 1 ano.
Então, assim, o que é importante a gente analisar aqui? Houve uma flexibilização muito grande, para o trabalhador fica bacana porque ele garante a remuneração principal dele, para o empregador dar um alívio, né, aquele que tiver com essa condição de caixa, de pagar ali a remuneração, que ele vai pagar só o valor das férias, que vai ficar praticamente como salário. O que a gente analisou de importante, que a gente esteve discutindo, né, Vanessa? Por exemplo, se a pessoa vai tirar uma férias que abrange um mês e vai até o outro, então vamos ser inteligentes. Vamos dividir as férias em 2 pedaços. Então, faz uma parte das férias até o final deste mês e a outra parte das férias faz do outro mês. Por quê? Porque as férias referente a este mês de março, por exemplo, você vai pagar no 5/4. E a outra parte das férias de abril, você vai pagar em 5 de maio, que ajuda a dar uma aliviada no caixa, perfeito? Então não vamos emitir o recibo de férias integral. Vamos dividir ele, já dar os 2 avisos para o funcionário, para ele entender que ele vai estar de férias nos 2 períodos, mas a gente particionou isso aí atendendo as questões burocráticas que a gente sabe que o país tem, então na prevenção é melhor ser assim. Um item muito importante para a gente analisar das férias, gente. Tiago, férias ou banco de horas? Agora vem uma questão legal para você analisar, tá? Que eu estou te trazendo aqui. Se você calcular férias, obrigatoriamente a pessoa vai receber por média. Então vai pegar a média da remuneração dela. Então para aqueles que têm remuneração variável, tem que se tomar cuidado, senão as férias vai ficar um valor alto. Quem recebe comissão, enfim, ajudas de custo e valores que alteram, muitas horas extras, que alteram a remuneração, o que vai acontecer? As férias vai ficar um valor alto. E se você tem a condição de depois utilizar banco de horas com esse funcionário, de depois ele trabalhar compensando esses dias que ele folgou, seja mais negócio. Porque agora, galera, infelizmente é o seguinte, não é o que a gente queria, mas é a realidade. Para quem recebe variável, o que vai ser garantido para ele é o mínimo. Então, ele não vai ter comissão porque não vai ter venda. Então, a empresa, nesse momento, é bacana fazer a seguinte análise. Poxa, eu tenho muita variável, pede a simulação para o escritório, a gente faz a simulação para você de como vai ficar as férias, enfim, para poder te atender, tá? Peça para o seu escritório, independente qual seja, para você olhar quanto vai dar essas férias. E se você tem a possibilidade de deixar banco de horas, é melhor garantir um mínimo, que é o salário piso da categoria, o salário, dependendo, se não tiver a categoria, o salário mínimo, e aí depois você compensa isso, senão as férias vai acabar, em vez de ser bom, apertando mais ainda o seu fluxo de caixa, tá? Então, eu acho que assim, essas 2 dicas fica bem importante aí para ser entendida, de particionar o recibo, tá, nas férias individuais, então um pouco em um mês e um pouco em outro, e realmente pesar a possibilidade de banco de horas para quem tem remuneração variável. Agora, para quem não tem remuneração variável, galera, não tenha dúvida, a melhor coisa é pôr a pessoa de férias. Ok? Mais alguma colocação, Vanessa? Então tá, e a gente vai partir para o próximo vídeo, galera.